Comigo, carência exagerada, insegurança, medo da solidão. Você se identifica com algumas dessas características que eu falei? Essas são algumas das características da chamada dependência emocional. É mais ou menos quando a sua felicidade passa a depender de outra pessoa. Aí acende o alerta. Hora do nosso papo de quinta. E aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a psicóloga Marília Nascimento. Bom dia, Marília. Seja bem-vinda. Bom dia, Bruna. Que prazer. Prazer é nosso, né? Eu tava até com saudade dela aqui no nosso cantinho também. Que bom que a gente vai aprender com você hoje também, viu? E para o nosso papo ficar completo, claro, eu quero e conto com a sua participação. Você manda aí sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais, 991050400. Vou até pegar o telefone, ó, tá aqui no cantinho. 991050400. Você pode também mandar sua mensagem no @CorreioTV. O importante é você interagir com a gente, né? Você vai aqui vendo o que a gente está conversando, identificando alguns sinais. E aí, se você por acaso já passou por alguma situação assim ou está passando, precisa de ajuda, manda aí sua mensagem pra gente, tá? Marília, antes de qualquer coisa, existe um conceito? O que é a dependência emocional? Explica pra gente. Você começou definindo muito bem, né? Realmente a dependência emocional, ela se caracteriza por essa relação de necessidade. A pessoa, ela se relaciona com essa pessoa a partir dessa crença de que ela precisa dessa outra pessoa, seja ela num relacionamento amoroso, seja numa amizade, seja uma relação familiar. Então, essa relação, ela se estabelece dessa forma não saudável. Mas muitas vezes essa pessoa não percebe. Ela realmente acredita que essa relação é necessária e a partir disso se desenvolve uma relação de dependência. Sim. E tudo vai se estruturando a partir daí. Então é realmente uma dependência emocional que muitas vezes essa pessoa não consegue identificar que vem dela, Sim. né? E muitas vezes não é o outro que estimula, que não é o outro que contribui para isso, mas que vem de uma carência, vem de uma insegurança, vem de questões que essa pessoa precisa identificar e trabalhar. Como é que isso surge, Marília? Claro que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os sinais e como identificar esses sinais também, as principais características, mas existe uma causa para que essa pessoa se torne tão dependente assim? São causas diversas, né? Cada pessoa vai ter ali suas questões. É necessário a gente investigar a fundo o que cada pessoa tem, né, na sua história individual, mas geralmente tem a ver com a autoestima baixa, com insegurança, né, com esse amor próprio que está ali precisando ser estimulado, ou então com a história de vida dessa pessoa, né? Será que ela foi amada na sua história, na sua infância? Será que ela recebeu o amor dos pais? Será que ela tem, né, essa fonte de amor de outras formas para que ela possa suprir essas lacunas a ponto de não precisar fazer isso dessa forma tão dependente? Então é preciso a gente investigar caso a caso. Sim. As causas são múltiplas. Pois é, né? A gente vai trazer aqui as principais características dessa pessoa que é dependente emocionalmente. A gente separou umas telinhas e aí Marília vai destrinchando uma a uma. Se você se identifica, presta atenção aqui no que ela vai falar, tá? Vamos lá, começar. Urgência em ser amado, em ser amada. Acho que você até já adiantou um pouquinho, né, Marília? Como é que você pode explicar na prática isso? Como é que uma pessoa que tem urgência desse amor? Porque todo mundo quer ser amado, né? Mas existe um limite, então. Exatamente. Essa pessoa, ela acha que precisa estar numa relação, né, para que ela se sinta bem. Ela está constantemente buscando estar num relacionamento. É aquela pessoa que sai de um relacionamento para outro, que não sabe dar pausas, que não sabe se bastar, né? Que não tem aquele amor próprio em dia. Então, é uma pessoa que se identifica a partir dos relacionamentos. Ela não consegue reconhecer esse amor em si, muitas vezes, ela busca esse amor no outro. Então, essa necessidade, né? Essa urgência de ser amada é vista através dessa outra pessoa. Então, muitas vezes, essa dependência ela é projetada no outro porque essa pessoa não consegue se amar, ela não supra esse amor de outras formas. Sim. Então, muitas vezes, ela vai buscar fora aquilo que está faltando internamente.
A gente já está recebendo algumas perguntas aqui no WhatsApp do Mulher Demais. É exemplo da Carla. Obrigada pela sua participação, Carla. Ela pergunta o seguinte: existe diferença do relacionamento tóxico para a dependência emocional? E ela disse que sente que tem uma dependência emocional muito forte, mas não sabe como reagir diante dessa relação. Aí ela pergunta também: como posso me livrar dessa falta de amor próprio? Tem relação aí, Marília, de dependência emocional com relações tóxicas? Olha, eu não saberia dizer especificamente em relação ao caso dela, mas é importante frisar que a dependência emocional pode favorecer relacionamentos tóxicos, porque essa dificuldade que a pessoa tem de desenvolver esse amor próprio, de reconhecer os seus limites, de entender, né, como uma relação saudável pode se desenvolver, pode fazer com que essa pessoa tenha uma dificuldade de sair de um relacionamento tóxico, de entender como é que funciona uma relação saudável, ou até mesmo de pensar, não, se todo relacionamento é assim, eu vou ficar nesse mesmo. Sim. A Né? pessoa meio que se submete a algo que não é ruim por ser tão dependente dessa forma. E a autoestima baixa também gera isso, né, Maria? Exatamente. Então, uma coisa vai favorecendo a outra. A dependência emocional pode ser aí um berço para que esse relacionamento tóxico possa estar existindo, né? Ele possa ser favorável a essa situação. Então, é importante trabalhar a sua dependência emocional para que você tenha recursos emocionais para poder identificar fontes de amor saudáveis, né? Para que você possa entender o amor de outra forma que lhe faça bem e que não seja tóxico. Exatamente. Vamos soltar mais uma telinha para a gente entender ainda mais essas características da dependência emocional. A necessidade de ser reconhecido e valorizado. Então, é uma pessoa que está sempre precisando de uma validação, não é, Marília? Exatamente. Muitas vezes essa pessoa ela não tem uma autoestima boa, como a gente falou, então ela busca isso através do outro, né? À medida que eu estou numa relação, eu percebo que eu sou uma pessoa valorizada, eu me sinto bonita, né? Eu me sinto elogiada, eu me sinto valorizada. Então isso faz com que essa autoestima se eleve de alguma forma. Mas é interessante que você perceba que isso pode acontecer de outras formas sem que você precise projetar tudo num relacionamento. Sim. Então é importante entender de que maneiras você pode fazer isso para além de uma relação. Nutrir isso na relação com você mesma, né? As mulheres precisam entender principalmente que isso é possível. Sim. Que você não precisa projetar no outro aquilo que você precisa nutrir por si mesma. Na prática é assim, a pessoa só se sente bonita quando alguém chega e faz esse elogio. Nossa, como você tá bonita hoje. Ou alguma atividade, até no próprio trabalho, né? A pessoa fica insegura se essa validação não vem. Então é uma característica assim bem marcante, bem presente na dependência emocional, né? Deixa eu trazer aqui uma pergunta, porque a gente está falando muito aqui sobre a questão do relacionamento amoroso, porque a dependência emocional tem muito essa relação, né? Mas aqui uma telespectadora pergunta o seguinte: minha filha não quer ir para a escola, não está conseguindo interagir com as pessoas em geral, e aí ela quer saber, será que isso é dependência emocional? E aí provavelmente ela está querendo saber se é uma dependência emocional com relação aos pais, né? Pode acontecer isso também, Marília? Olha, é importante identificar quais são os fatores que podem estar contribuindo para que, né, essa pessoa não esteja conseguindo socializar nesse contexto escolar. Mas é interessante entender que a autonomia precisa ser estimulada em relação aos pais, né, ou a qualquer figura familiar, para que o adolescente, para que a criança desenvolva, né, esses aspectos sociais no tempo correto. É interessante que tenha o afeto, que tenha o acolhimento, que tenha essas vivências, isso é muito importante, mas é preciso entender que a socialização também é um aspecto necessário, porque a gente cria os filhos para o mundo. Isso. Então, é necessário que os filhos entendam que os pais vão estar sempre ali, mas que eles precisam também voar. E os pais precisam encorajar esse voo. Então, se esse for o problema, é interessante que os pais conversem, caso seja necessário procurar um psicólogo também para buscar ajuda. Também. Mais uma telinha aqui pra gente? Vamos ver aí, ó, mais sinais, mais características. Excesso de insegurança também muito presente. Na prática, como é que isso funciona, Marília? A insegurança é a raiz de muitos problemas, né? Então, uma pessoa insegura, ela projeta isso no outro. Ela busca essa segurança através de outra pessoa.
Então, ela está mais suscetível, inclusive, a relacionamentos tóxicos e abusivos. Aquela figura, né, da pessoa que exerce aquela questão da opressão, aquela pessoa mais autoritária. Então, uma pessoa que percebe que você é dependente emocional, ela pode usar isso, né, contra você. Então, é muito importante que você trabalhe essa sua insegurança, independente de você ser uma pessoa que se percebe dependente emocional ou não, porque isso pode favorecer esse contexto. A gente tem mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp de uma telespectadora que pergunta o seguinte: como a gente está trazendo muito essa questão da dependência em relação ao relacionamento amoroso, ela pergunta se dividir um relacionamento com outra pessoa, então certamente ela está dizendo aí quando tem uma terceira pessoa aí na relação, se pode ser também uma característica de quem é dependente emocional, então que se submete a esse tipo de relação, provavelmente aí uma traição no caso. Depende muito da dinâmica do relacionamento e daquilo Sim. que é conversado, né? Num relacionamento, os acordos, eles devem favorecer aquilo que corresponde à dinâmica da relação e o que está de acordo com o que cada pessoa ali estabeleceu como saudável. Algumas pessoas têm um relacionamento duplo, triplo aí e tá tudo bem. E funciona, Sim. né? Não é a dinâmica que vai ditar se isso é a dependência emocional ou não, mas o porquê que você faz isso. Então, é necessário entender se a sua atitude de abrir o relacionamento foi motivada pela dependência emocional, mas não necessariamente a dinâmica da sua relação que vai te dar essa resposta. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você manda aí sua pergunta pra gente. Compartilha, quem sabe, uma experiência. Nosso WhatsApp está aberto para te receber. É o 991050400. Tem também o nosso Instagram, o @Correio TV. Vai compartilhando aí com a gente a sua opinião, a sua vivência. E daqui a pouquinho eu volto a conversar com Marília. Combinado, Marília? Combinadíssimo. Beleza. Manda aí sua mensagem pra gente. Vamos mudar de assunto agora?